Achei que hoje eu nem vinha, né? Tava tudo certo para testemunhar nessa noite. E ontem minha esposa começou a passar mal. Ela vomitou de ontem às 8 horas da noite até hoje. Até às 2 horas da tarde ela estava vomitando. E a gente foi para o hospital. E as horas iam passando, uma demora. Eu falei, Senhor, como que vai ser? E aquela demora aí eu fiquei pensando e eu falei, se o Senhor quer falar com a igreja, então o Senhor resolve. Eu virei para minha esposa e falei, Jesus, resolve aí, Jesus. Irmão, não deu 30 segundos, chamou Priscila Lima Gonçalves. O Senhor ele ainda continua resolvendo. O Senhor ele resolve de um atendimento, para uma internação, para uma intubação. O Senhor ele não mudou. Isso que eu quero dizer essa noite. O Senhor não mudou. O Senhor ele é fiel. Eu fiquei procurando um texto, que era o texto que mais representava aquilo que, como eu falei, a gente lê a Bíblia, a gente conhece a história de Jesus, conhece todas aquelas histórias. E quando a gente passa por uma dessas, a gente acho que tem um entendimento muito diferente das histórias, a gente sente toda aquela dor. E o texto que eu queria deixar nessa noite é Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Irmão, eu quero dizer para você, eu tenho uma certeza que eu tenho na minha vida. Se não fossem as orações, eu não estaria aqui. Não teria jeito. Cada um aqui que tirou um tempo para orar pela minha vida e de outras pessoas, eu nunca terei como agradecer, eu nunca vou ter palavras para agradecer à igreja. A igreja precisa estar revestida. A igreja precisa ter poder. Não há nada novo que a igreja tem que procurar. A igreja tem que orar. Isso que o Senhor colocou muito forte no meu coração. A igreja só precisa voltar a Atos. A igreja precisa orar. A igreja precisa amar um aos outros. A igreja precisa olhar com misericórdia para os outros. A igreja precisa parar de julgar os outros. A igreja precisa ser hospital. A igreja precisa curar. E não só de enfermidades físicas como essa, mas como enfermidades da alma, solidão, medo. A igreja precisa orar. Tantas e tantas pessoas levantaram um clamor. Pessoas que eu nem conheço. A notícia se espalhou tão rápido. E aí você sente todo o amor da igreja. Quando pessoas que você nunca viu, pessoas que estão em outro estado, tiram do seu tempo, jejuam,
em favor de você, ficam sem dormir em favor de você. Aí a gente entende o amor de Deus. De você você sair do seu conforto, de você fazer uma refeição, de você dormir, para você orar por uma pessoa que você não conhece. Só que a gente fala de corpo, né? A igreja não são só essas pessoas, aqueles que a gente conhecemos, que a gente conhece, mas sim uma igreja universal. E esse é o nosso papel como cristão. Eu fiquei pensando o que eu ia dizer e eu orei, basicamente essa semana, eu só agradeci ao Senhor e orei pedindo as palavras certas. Porque tem palavra para cada um nessa noite, para aquele que crê. Quando eu estava lá, eu fui internado. Irmão, eu não tinha nenhum ressentimento da minha vida com a minha esposa, com os meus amigos, com aquilo. A única coisa que queimava no meu coração era a minha igreja. Ficava pensando, quem vai cuidar da igreja? Quem vai cuidar da igreja? Quem vai ficar no som? Eu não consegui trocar um ventilador da igreja. Antes disso, eu tive tempo. Eu não consegui correr atrás da placa da igreja. Eu tive tempo. Eu poderia ter feito muito mais do que eu estava fazendo. E o Senhor pôde me mostrar que eu não fazia nada. Que eu achava que eu fazia alguma coisa. E o Senhor me colocou lá embaixo. Foi um ano muito difícil, o ano passado, para todos. E eu e minha esposa, a gente parou esse ano e a gente começou a ver aquilo que a gente queria priorizar. E como que Deus é, né? Ou seja, eu tenho que tirar daquilo que preciso dar mais para o Senhor. Tenho que priorizar o Senhor. Nós precisamos priorizar o Senhor. O zelo pela casa do Senhor. O zelo pelas pessoas, pelo irmão do lado, pela dor do irmão. Como a gente se sente pequeno quando o Senhor nos pega e mostra que você não está fazendo nada. Pode fazer mais. Como a gente cantou. De rasgar a nossa vida ao Senhor. De perder a nossa vida pelo Senhor. Na verdade, não perder, é um achar. O dia que a prova chega. Irmãos, eu vou te dizer, eu já estava esperando a prova. Só não esperava que seria essa prova. Falava para minha esposa, está muito calmo. Já são muitos anos de calmaria. Vai ter um momento da experiência. Vai ter um momento que eu vou ser provado. Vai ter um momento em que Deus vai me espremer. Em que as coisas vão apertar. Já faz um ano, 6 meses que eu estou com esse pensamento esperando.
esse dia chegar. E o dia chegou. Assim como chega para todo mundo. Seja numa doença, seja num relacionamento. Chega o dia da prova. E eu quero fazer um paralelo, porque lá a luta espiritual foi muito maior do que a luta da carne. Isso é para quem crê. O que eu vou dizer aqui, algumas pessoas podem achar que é coisa da minha cabeça. Mas nesse momento aqui há uma grande guerra acontecendo para você estar aqui. Uma guerra que muitas vezes a gente não consegue enxergar, e em outras vezes a gente consegue enxergar muito bem. A gente consegue ver tudo aquilo que a Bíblia diz, que o inimigo está ao nosso derredor. Eu tive que ver um inimigo ao meu derredor. Eu tive que ver o inimigo andar na minha volta. Eu tive que ver o inimigo parar do lado da minha cama por noites e noites, por horas e horas. Eu tive que sentir toda a pressão do inimigo na minha volta. Eu tive que ver coisas, andar em lugares que eu vou chegar. Para que eu pudesse entender realmente a Bíblia que eu lia. Para que eu pudesse entender o texto, para que eu pudesse, de repente, ter uma autoridade para chegar para uma pessoa que está doente e entender a dor dela. Eu não estou aqui falando que o Covid não existe, tá? O Covid está matando muitas pessoas, acho que isso tem que ficar muito claro. As pessoas estão morrendo, é uma doença. Mas eu quero dizer que o inimigo... Eu sei que em muitos casos, o inimigo está fazendo um trabalhar através dessa doença na vida das pessoas. O inimigo está ceifando a vida das pessoas através dessa doença. Por isso que a igreja precisa orar. Para aqueles que... Tem pessoas que não precisam morrer. Eu não precisava morrer, por isso a igreja orou. Mas se a igreja não tivesse orado, eu não estaria aqui. A sua oração tem efeito. A sua palavra tem efeito. De você dizer. Irmão, em relação à carne, eu fiquei 9 dias, basicamente, internado. Vocês viram que eu fiquei mais esbelte, né? 11 quilos em 9 dias, se alguém quiser emagrecer. A gente já recuperou uns quilinhos, né? Mas a doença, ela suga toda a sua energia. Você não consegue... Muitas vezes, minha esposa mandava mensagem, e a gente podia ficar com o celular, né? Porque ainda estava no quarto. E você não tinha força de levantar um celular. O seu peito queima, um aperto. Todo o conforto que você tem de poder ir num banheiro é tirado de você. Teve vezes de você urinar na cama. Você não ter força e você urinar e a cama toda. E você paralisado. Quer uma situação mais triste do que essa? Mas o Senhor tem um tratamento com cada um. Eu sou uma pessoa muito ativa. E naquele momento ali eu só tinha... Só a misericórdia, só a graça do Senhor. Eu não tinha força nenhuma, eu não podia tomar ação nenhuma.
Só era você ficar clamando ao Senhor. Né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu internei ali à noite, na segunda-feira. Entrei no quarto. O paciente que estava do meu lado não durou uma hora dentro do quarto. Eu cheguei, ele começou a ficar mal. Deu uma hora, ele foi para a UTI. Isso na segunda-feira. Imagina, eu nunca tinha ficado internado. Fazia 5 anos que eu não tinha uma gripe. E o choque de você ver uma pessoa do seu lado, só piorando. E foi para a UTI. Nisso, eles já limpam. Já mandam outro paciente. Quando foi terça-feira, aí começou até a segunda-feira, ainda eu consegui ficar sem o oxigênio. Eu fiquei das 9 até umas 9 da manhã, deitado de barriga para baixo, que é a melhor posição para não precisar de oxigênio. Imagine você das 9 às 9, em uma só posição. E você só tinha a opção de virar para a direita, o pescoço para a direita, o pescoço para a esquerda. E terça-feira iniciou o oxigênio com 1 litro. Fui no banheiro, chegando no banheiro, quase morri dentro daquele banheiro. Cheguei no banheiro, meu coração parecia que ia sair pela boca. Voltei correndo, pulei na cama. A saturação começou a cair de 1 litro para 3 litros. Como falei, não tinha força para nada, me mijei todo. Tive que ser limpo por um rapaz. Foi anoitecendo. O rapaz que tinha entrado na segunda-feira à noite, né, já tinha saído um para a UTI. Começou a passar mal, mais um para a UTI. Irmão, essas dores que eu estou te contando não chegam nem perto ao espiritual. Quando a noite chegava, literalmente era quando o bicho pegava. Você não conseguia dormir de jeito nenhum. Você fechava os olhos, você já ia para outro lugar. Primeira visão, terça-feira à noite. Eu fechei os olhos. Essa visão, o nome que foi me dado é Estrada das Coisas. Fui levado estava acompanhado. Eu não conseguia olhar para quem estava me acompanhando, mas eu senti a presença ao meu lado. A gente sentou no meio de um vale. E esse vale ele tinha 2 montanhas, né, como um vale. E entre essas montanhas corriam 2 pistas. E eu fiquei sentado de longe. E aquela presença maravilhosa do meu lado, sentado também. E a gente começava a olhar. E essas estradas que desciam de uma montanha para outra, descia tudo de bom que você podia imaginar. Todas as coisas materiais desciam pelaquela estrada.
televisão, celular, computador, carro. Eu ficava olhando sem entender, de longe. E as pessoas queriam atravessar para o outro lado, né? Eram duas estradas e sabe o engraçado? É que ninguém conseguia passar. Todas as pessoas chegavam à beira daquele caminho para atravessar e elas eram seduzidas pelas coisas. Você ia atravessar, descia uma coisa que você queria. O engraçado é que as pessoas não saíam com as coisas saíam com as pessoas. As pessoas seguravam as coisas, seguravam uma televisão, e as pessoas iam pelo aquele caminho, levadas pelas coisas. E aquele homem que estava comigo, ele viu, você viu como que as pessoas se perdem pelas coisas? Presta atenção. E lá de longe vinha uma pessoa com uma cadeira de roda, à beira da estrada. E ela beirando a estrada das coisas. Uma coisa que é meio de doido, né? Fica até meio assim de falar. E quando essa pessoa estava beirando a estrada, desce uma escada como uma que tem aqui na igreja. E a escada ela desce bonitinha, retinha no caminho. Mas no momento que ela ia passar pela pessoa, a escada virou. De propósito, e aquela pessoa naquela cadeira de roda foi levada aos ares. E novamente aquele homem que estava comigo viu. Viu? Só estava à beira do caminho das coisas. E naquele momento eu acordei. Essa foi a primeira visão que eu tive. O que a gente pode tirar é que a gente não se apegue às coisas desse mundo. Porque as coisas são passageiras, elas passam. Que a gente possa atravessar para o outro lado. Quarta-feira. Irmão, sabe quando Deus, a glória tem que ser de Deus? Estou lá deitadinho no meu leito. Aí chega um monte de médico. Você foi selecionado. Tem um tratamento. Tem um tratamento americano. Mas todo mundo que está fazendo, está ficando bom. Você foi selecionado, mas daí a Priscila, ganhei na loteria. Fui selecionado para um tratamento, em 3 dias, 4 dias as pessoas estão ficando boas com esse tratamento. Eu falei, vou sair daqui rapidinho. Fizeram um monte de exame, você não está válido para o tratamento. Você não pode fazer esse tratamento. O seu fígado, que está 10 vezes mais inflamado do que ele poderia estar. Você não pode fazer o tratamento. Ou seja, o tratamento era com Deus. Não seria o tratamento de homem que teria que levar os méritos, mas sim a graça do Senhor Jesus. Eu já estava tomando, né? A gente já começa a tomar antibiótico. E
os antibióticos começam a não fazer efeito. A noite de quarta para quinta, uma noite toda de 39 graus. E os médicos falam para você, você dá para todo mundo, né? Todo mundo que está lá, o pulmão é de 25% a 50%. Eu até falei para o rapaz, acho que estão mentindo para a gente. Porque o seu é, o meu também é. Eu estava na outra sala, o do rapaz também era. E minha esposa, como trabalhou no hospital, eu não sabia, mas o meu pulmão já estava mais de 50% danificado. Novamente à noite. O que é que vem à noite? À noite vem a prova. Fechei os olhos de novo. Fui parar no meio de um prédio. Um vale de corpos. Uma escuridão, uma ausência de Deus. Eu andando dentro daquele local. E só corpos empilhados. Aonde você olhava tinha corpos. Subi a escada, saí numa sala. Olhei assim para o sofá, assim. Um monte de corpo podre em cima do sofá. Olhei para a mesinha da sala, um monte de corpo podre em cima da mesinha da sala. Bom, o que fazer nesse momento? A gente vai entendendo a Bíblia quando tem que passar pelo vale. Um vale de ossos secos. Comecei a andar, tinha só um corredor entre o sofá e um aparador. E uma grande porta. Irmão, onde você olhava tinha corpo. Fui passar nesse corredor, fui olhar para baixo do aparador, 3 corpos embaixo do aparador. Parei na frente daquela porta, acordei. Quinta-feira, a saturação não melhorava de novo. O que estava ruim podia piorar. Então, você está com o catéter, você já chegou no limite do catéter. Agora você vai colocar uma máscara porque você precisa de mais oxigênio. 6 litros de oxigênio. Na quinta-feira eu já não conseguia levantar da cama. Não conseguia ir no banheiro. Tinha que fazer uma força muito grande para se alimentar. E o que me dava força eram as orações. Pessoas e mais pessoas mandavam oração. A missionária, as pessoas do Pernambuco. E eu pegava o celular, só dava tempo de ligar a oração e colocar em cima do meu peito. E deixava aquela oração tocar. Mas quinta-feira o Senhor começou a falar com a igreja. O Senhor usou a irmã Rosa. Trouxe uma palavra que foi uma mudança de chave. Falou sobre o decreto. E aqueles que oraram conseguiram entender o que estava acontecendo. Irmão, todas essas visões que eu tive assim, eu não consegui entender. Eu só consegui entender depois. Eu falava para minha esposa, acho que eu estou ficando meio delirando aqui. E as pessoas orando. As pessoas iam entregar jejum. Nós entregar jejum. Falava, você está lutando com a legião.
deixaram de entregar o jejum para continuar a orar. De quinta para sexta eu consegui dormir. Pessoas tiveram sonhos que uma irmã lá de Pernambuco, ela teve na quinta com o sobrinho dela que se chama Alex, estava afogando. Uma visão. E Deus levantava o sobrinho dela, de nome Alex. E no outro dia, Deus revelou para ela que não era o sobrinho dela, mas sim eu, o outro Alex. Sexta-feira, a saturação começou a cair novamente. A saturação chegou em 89. Vamos colocar 10 litros na máscara. Para ir no banheiro, 15 litros. O limite do oxigênio que a gente podia levar. Ou seja, estava estreitando. Isso, aquele paciente que estava comigo, né, saiu, colocaram um outro senhor, ele estava voltando da UTI, uma noite toda sem dormir, uma pessoa amarrada do seu lado, delirando a noite toda, dizendo: me solta, ô rapaz, me ajuda. Uma noite toda sem dormir, com alguém pedindo a sua ajuda. Vou ser bem sincero, o oxigênio subia, mas para mim estava aliviando. Mas estava pior. Tipo, você está tendo um conforto ali, e minha esposa do lado de fora, todo mundo lá de fora. Ó, tá chegando no limite. Na máscara já bateu o limite, 10 litros, 15 litros. Vai entubar. Comecei a fazer uma máscara lá, que já era a última possibilidade antes de uma intubação, antes de ir para uma UTI. Tipo uma máscara de mergulhador. E aquela máscara, quando você respira, você puxa, vamos dizer, você dá uma puxadinha e ela manda mais 1 litro para abrir o seu pulmão. Era uma pressão tão grande que aquela máscara ela até mexe para você respirar. Quando você respira, aquela máscara ela empurra o seu rosto assim, forçando o ar. E de sexta para sábado, era fechar os olhos. Eu fechava os olhos e eu via o meu quarto, a posição que eu estava. E passava aqueles vultos, com os olhos escuros, os olhos pretos. Vocês lembram aquele Pânico, aquela máscara branca com o olho preto? Ele chegava do lado da cama, uns 4, 5, e eles começavam a conversar entre eles, eu não conseguia entender. E eles conversavam e eles iam com uma pressão na sua mente, como se todo o rosto deles ficassem pequeno e parava diante da minha face, assim. E você via todos os rostos deles, assim, aquela pressão, como se ele quisesse
entrar em você, uma opressão, e nisso você acordava. Só que eu já estava vendo o quarto com o olho fechado. E na hora que eu acordava, o meu corpo jogava para o meu outro lado. Pegava ar, fechava de novo, voltava para a mesma sensação. Horas e horas com essa sensação de opressão. E jogando de um lado para o outro na cama. Quando você abriu o olho. Mas Deus já estava trabalhando. Deus não dá um fardo que a gente não possa, que Ele não possa carregar para a gente. Irmão, sábado pela manhã a infecção caiu pela metade. O médico passou, tava 6, caiu para 3. Baixou para 3 litros. Já saí da máscara, fui para o catéter. De 10 litros para 3 litros. Aí vem a noite de novo. Sábado para domingo. Fechei o olho, fui para uma grande savana. Tinha um campo aberto. E eu olhava de cima, assim, distante, como se estivesse olhando das nuvens. E um monte de... Como que eu vou descrever? Uns bichos pretos dançando. Um monte. E de longe começou a vir um que era muito maior do que o outro. Praticamente o dobro da altura. Corpo de homem, cabeça de animal. E ele vinha no meio daqueles que estavam dançando e começava também a dançar com uma felicidade. Dançava com gosto. Irmão, o nome de Jesus pode tudo, viu? Nunca esqueça disso. O nome de Jesus. É Jesus, bom. Eu comecei a clamar. Falei, ó Jesus. Ô Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu não estou aguentando mais. Eu não tenho força, Jesus. Comecei a clamar do céu, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E comecei em nome de Jesus. Eu aprendi que em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aqueles bichos começaram a se dissipar. Eu comecei a clamar mais ainda. Você começa a ver a coisa funcionando. Você vê Jesus começando a ganhar por você. E aquilo começou a se dissipar. E quanto mais eu clamava o nome de Jesus, mais próximo
eu chegava daquele lugar. Sabe aquele momento que você é oprimido e o jogo vira? Foi isso que aconteceu naquele momento. Eu comecei a me aproximar cada vez mais e clamava, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquele bicho que era o maior começou a correr. Correr pelo caminho. E só me vinha na cabeça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu comecei a correr atrás daquele bicho. E aquele bicho começou a correr desesperado. Deus é muito bom. E aquele bicho correu com medo. Comecei a sentir o medo dele. E aí eu acordei. Acordei. E aí eu comecei a clamar ao Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo durou, mas eu fiquei, Espírito Santo, me ajuda. Consolador, me ajuda, Consolador. Irmãos, veio uma nuvem de glória. Algo que começou a subir pelos meus pés. E começou a revestir o meu corpo. Como se eu estivesse realmente uma nuvem assim. Eu não consigo... Aquela presença que excede, que parece que o seu corpo está... Eu não sei como descrever isso para vocês. Mas naquele momento ali eu fui curado. Acordei no outro dia. Vamos baixar para 2 litros. Passaram-se mais umas 2, 3 horas, vamos baixar para 1 litro. Quando foi à tarde, vamos tirar o oxigênio. A glória e honra do Senhor Jesus. Irmão, Deus é maravilhoso. Porque os médicos não quiseram nem esperar. Tem um período do antibiótico. Era para eu estar saindo de lá na sexta, no sábado, na quinta. Eu saí na terça. É alta melhorada você lendo no papel. Ninguém, Priscila, ela é enfermeira, ela tomou um susto. Todo mundo esperando quinta-feira. Mas Jesus me resgatou. Que vocês possam levar esse testemunho com vocês. Tem muita pessoa ficando doente, tem muita pessoa doente. Que vocês possam liberar palavras de cura. Porque o Senhor, Ele cura. Você possa dizer para alguém que tem um familiar:
Deus cura. Eu ouvi, e eu vi com os meus próprios olhos, que Deus faz milagre. Deus é um Deus de maravilhas, como diz o nome da nossa igreja. Que a gente possa buscar, que a gente possa se colocar na brecha por outras pessoas. Que a gente possa ser transformado em pessoas de oração. Porque por pessoas de oração eu estou aqui. Só que é chegado um tempo em que nós temos que ser essas pessoas de oração. Essas pessoas partirão, e quem ficarão como essas pessoas? Que a gente possa se revestir, que a gente possa entender o Evangelho. Realmente a gente tem que ser pentecostal. Tem que ter poder, meu querido. Tem que ter fé. Para dizer, levanta e anda. Assim eu agradeço essa oportunidade. E até aqui nos ajudou o Senhor, amém?